Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos, ou 2 talvez, não sei, de Maledite para vocês, neste Maledite Day, Night, na verdade. Tudo bem? Eu espero que sim, já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então, bora lá para o primeiro relato de hoje, que na verdade é de um maledito, que é este daqui, o maledito amigo, entre aspas, da minha mãe. Vamos ver aqui. Oi, Ana, me chamo Fulana, assisto o canal desde os 11 anos e os nomes estão todos trocados. Ana, eu sou médium de visão e palavra. Eu tinha por volta dos meus 14 anos quando a minha mãe me apresentou o maledito. E eu, com a minha mediunidade à flor da pele, de bate-pronto, já não gostei dele. Eu sou do tipo de pessoa que bato o olho em alguém e já sei quando a pessoa é ou não é gente boa. Eu, já com o pé atrás, não gostei dele. Ele emanava uma maldade no sorriso que me dava medo. O maledito era casado com o Júlio. O Júlio é uma pessoa incrível que nunca mereceu um homem como maledito na vida dele. Eu já falei, né? Os nomes estão trocados. O maledito era muito tóxico e muito abusivo com o Júlio. Fazia chantagens emocionais com ele, ameaçava acabar com a vida da irmã dele e de seu sobrinho que ainda estava no forninho, sabe? Ameaçava acabar com a vida deles com a prática de trabalho de magia negra. O maledito participava de um centro de candomblé. Quando o Júlio dizia que não queria mais o relacionamento, pronto, era motivo para o maledito começar com as ameaças. E o Júlio, com medo e por amor à sua família, ficava com ele. Cedia para aquele monstro. No ano de 2021, eu me mudei. Fui para um bairro próximo ao antigo onde morava. O maledito deu um jeito e veio morar 2 ruas acima da minha casa. Minha mãe e minha irmã Rafa, é claro, ficaram animadas com a ideia. Eu fiquei neutra. Dias se passaram e cada vez mais a minha mãe ficava cega pela amizade, entre aspas, que tinha com o maledito. Tinha uma amizade assim, não era... Eu acho que ele não era muito amigo, assim, né, vamos dizer. Mas ela parecia que estava cega com a amizade que tinha com o maledito. Ela estava tão cega que permitiu que o maledito fizesse um ritual no nosso terreno, coisa que no dia eu achei um absurdo. Mas como minha mãe estava cega, se eu falasse era capaz de eu sair como errada. Nesse mesmo dia, a minha mãe deu permissão para que o maledito recebesse a sua entidade dentro da nossa casa. A minha irmãzinha de 5 anos estava presente também. Enquanto estávamos cantando o ponto para chamar a entidade do maledito, a minha irmãzinha soltou o seguinte: quem que é aquela mulher de azul no portão? Todos que estavam presentes olharam para o portão e não tinha ninguém. Nessa hora eu já estava com muito medo. Continuamos o ponto e a entidade desceu. Demos um salve a ela e começamos a sessão em grupo. Papo vai, papo vem, minha irmãzinha sai do quarto e vem para a sala onde estávamos reunidos. E foi quando ela olhou para o maledito incorporado e perguntou: você é a mulher que estava no portão? E aí a entidade confirmou com a cabeça e a minha irmãzinha disse: você estava com um vestido azul que combina mais com você. Roxo não é a sua cor. E saiu. E a entidade deu uma gargalhada que arrepiou todo mundo na sala. Conversamos mais um pouco e ela subiu. Quando ela subiu, a minha irmãzinha foi até o portão e deu tchau para a mulher de azul que só ela via. Então, dias se passaram e o maledito chegou na nossa casa transtornado, gritando: eu vou matar ele! Eu vou matar aquele bebê! E outros absurdos. Eu assustada, perguntei o que tinha acontecido e ele, como um disco arranhado, só repetia isso: eu vou matar ele. Depois de tranquilizá-lo, ele disse aos prantos que o Júlio havia ido embora, sem avisar, sem dizer nada, só tinha pego suas roupas e ido embora.
Ele disse que na noite anterior eles haviam discutido, mas que tinha sido só uma discussão boba que todo casal tem e blá blá blá, na visão dele, né? Eu, conhecendo a peça que o maledito era, não acreditei em uma palavra sequer que saía de sua boca sobre a discussão que tinha tido com o Júlio. Havia se passado 2 meses desde o dia que o Júlio havia ido embora. Aí o maledito, é claro, não quis sair por baixo, né? E já estava com outra pessoa. Vou chamar ele aqui de... essa outra pessoa, né? De Luca. Luca era pai de santo de um outro centro de candomblé. Um rapaz doce e radiante que logo conquistou a todos, principalmente a minha irmã, Rafa, que estava passando por mais uma de suas crises de depressão. Luca acolheu ela e disse que essas crises eram espirituais, que eram os ciganos dela querendo que ela se desenvolvesse. Logo, o Luca e minha irmã Rafa se tornaram amigos, que compartilhavam segredos e tal, e o maledito se mordia de ciúmes. Achava que o Luca queria ficar com a minha irmã. A coisa mais nada a ver, né? O Luca é gay e só gostava de se relacionar com homens. Mas o maledito era muito crente no que ele achava que estava acontecendo. Então o maledito começou a atrair o Luca. E como todo homem burro, ele dava sinais disso. Ele chegava tarde da academia, às vezes ia mais cedo para o trabalho. Luca, percebendo esses sinais, perguntou aos seus mentores se aquilo era da cabeça dele ou de fato estava acontecendo alguma coisa. Seus mentores confirmaram que sim. Então Luca, triste e em busca de colo, procurou a minha irmã para desabafar. E qual não foi a surpresa do Luca quando minha irmã contou tudo que o maledito fazia? Minha irmã contou que o maledito traiu o Luca com mais de um cara, que o maledito chegou a levar um desses caras para sua casa. Luca, enfurecido, foi tirar satisfações com o maledito, que não gostou nada daquilo, né? Maledito então tentou agredir o Luca, porém ele não desceu do salto Luca não desceu do salto, acho que partiu para a briga com o maledito, que apanhou do Luca. Maledito, mais revoltado ainda, veio até minha casa e quis brigar com a minha irmã, chamando ela de fofoqueira, invejosa e outras coisas mais que vocês podem imaginar. A minha mãe interveio, lógico, porém deu total razão ao maledito, dizendo que minha irmã realmente não deveria ter falado essas coisas pro Luca. Minha irmã disse que não queria que o Luca ficasse como o Júlio em uma relação tóxica e abusiva. Isso deixou o maledito mais bravo ainda. Eu e minha mãe tranquilizamos ele e ele foi embora. Passou uma semana sem que o maledito fosse à nossa casa. Nessa mesma semana, minha mãe sentou e contou para mim e para minha irmã que ela tinha ajudado o Júlio a fugir do maledito. Contou outra versão da história, a versão do Júlio, que é a versão que eu acredito. Minha mãe contou que o Júlio havia pego o celular do maledito e tinha visto fotos do maledito com outros homens. Tinha nudes, e o maledito tinha até uma conta num aplicativo de encontros. O Júlio enfrentou o maledito, jogando o celular nele, né, jogando tudo isso na cara dele e dizendo tudo que tinha visto ali. O maledito, ainda querendo ter razão, disse que o Júlio não podia mexer nas suas coisas. E aí, Ana, começou as chantagens, as tentativas de manipulação e tal. Porém, dessa vez o Júlio o enfrentou. Disse que não tinha medo, não. Que o maledito poderia fazer qualquer tipo de magia, que Deus não ia permitir que nada acontecesse com a sua irmã e com seu sobrinho. A irmã dele estava grávida, né? Então o maledito agrediu o Júlio. Nessa noite, o Júlio dormiu no sofá e assim que o maledito saiu para o trabalho, o Júlio ligou para minha mãe, relatou tudo o que tinha acontecido na noite anterior e pediu R$100 para passagem de ida para outro lugar. Minha mãe foi lá e ajudou o Júlio com suas coisas e lhe deu os R$100. E desde então, minha mãe mantinha contato com o Júlio escondido do maledito. Eu sei que as pessoas vão julgar a atitude da minha mãe, mas, Ana, era o certo a se fazer. O maledito era perigoso
E eu não digo isso só porque ele mexia com magia pesada, mas porque o Maledito respondia a um processo criminal e tal. Anos antes de conhecer o Júlio, o Maledito namorava um rapaz, e esse rapaz... enfim, o Maledito sempre foi abusivo e tóxico em seus relacionamentos. Aí, de novo, esse rapaz não quis ficar com ele partiu para agressão, acabou apanhando também. E... Peraí... Tá, aí minha mãe ficou sabendo das atrocidades do Maledito, né, que ele respondia por crime e tal, acabou ficando com medo, né, por conta da minha irmãzinha mais nova também, que, né, tinha a irmã, a Rafaela, né, que ela falou, e tinha essa irmãzinha mais nova também, não é? Então, ela ajudou o Júlio, mas acabou ficando com um pouco de medo, ela sabia que se ele descobrisse... Ele não ia tentar nada contra ela, mas poderia... Ele tentava sempre atingir as pessoas ao redor, né? As pessoas que eles amavam, enfim. E depois que a minha mãe contou tudo isso, nós decidimos cortar a amizade aos poucos com o Maledito. E deu certo. Meses se passaram desde o afastamento do Maledito das nossas vidas. Então o Júlio veio nos visitar. Era meu aniversário. Esqueci de falar, eu e a Rafa somos gêmeas. Ok, então. E a gente ia comemorar o aniversário fazendo uma festa para a família. O Júlio foi convidado e estava vindo. Chegando ali próximo a um posto de gasolina que tem aqui perto de casa, o Maledito viu o Júlio, que desceu no ponto em frente a esse posto. E por azar do Júlio, o Maledito estava lá abastecendo o carro. Na hora, o Maledito partiu para agressão, para cima do Júlio. E só parou quando o Júlio, por um milagre, conseguiu entrar numa lojinha do posto e se esconder no banheiro. Os homens do posto tiraram o Maledito de lá, chamaram a polícia. O Júlio, atordoado, ligou para minha mãe contando o ocorrido. Olha, Ana, em um instinto de amor e tristeza... Não, peraí. Em um instinto de amor e tristeza... que desceu, eu e minha irmã mais velha, tem outra irmã, eu e minha irmã mais velha, a Bia, corremos até esse posto para ver se a gente pegava o infeliz lá, mas infelizmente ele havia fugido. Quando a gente chegou lá, o Júlio estava todo machucado. E Ana, só de lembrar eu choro, porque foi uma covardia isso que o Maledito fez. E eu espirrando. Ficamos com o Júlio esperando a viatura, que nunca chegou também. Então o Júlio achou melhor não ir para a festa. Decidiu ir para a casa da sua irmã e assim foi feito. Não teve festa porque eu acabei cancelando depois disso. Nós estávamos arrasadas com tudo que havia acontecido. E no mesmo dia o pai do Maledito foi em casa e disse que o Maledito estava tramando alguma coisa contra nós. E como a minha irmãzinha estava lá, ele pediu para que a gente saísse de casa, né? E para evitar qualquer coisa. E assim fizemos. Olha, eu sei que o relato tá longo, mas não acaba por aqui, não. Passou mais um ano sem contato nenhum com o Maledito. Então, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Para um melhor entendimento, eu vou descrever como é a minha casa. Aqui é como se fosse um sobrado. Parte de cima dos quartos, na parte de cima, os quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, né? Sala, cozinha e banheiro. E na parte de baixo, apenas um quarto, um banheiro e a lavanderia, que é separada do quarto. E para ter acesso a essa parte da casa, tem que descer uma escada na parte externa do quintal. Minha mãe alugou esse quarto para um amigo nosso, que aqui vai ser chamado de Silva. Como tinha dito antes, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Nós ouvíamos passos durante a madrugada na garagem. Minha irmãzinha via um homem passar pelas janelas. Escutamos batidas na porta. Era sempre 3 batidas e sempre próximo às 3 da manhã. Um dia, o Silva chegou do trabalho e estava descendo para tomar um banho,
Quando Silva sentiu algo ou alguém lhe empurrar da escada, nós escutamos os barulhos e ele estava branco, sem entender o que tinha acontecido. Ali, nessa mesma noite, ninguém dormiu. Os passos do lado de fora, as batidas na porta, tudo isso nos fez perder o sono, né? No outro dia de manhã, o Silva subiu e contou que acordou de madrugada com alguém chamando ele pelo nome. Quando ele se levantou, viu uma sombra com chifres no banheiro, através do espelho que tinha do lado de sua cama. O Silva passou a madrugada toda acordado. E quando foi subir de manhã, o botijão de gás estava com o lacre rompido, estava vazando gás. Depois disso, Silva passou a dormir com a gente na sala, pois ninguém conseguia dormir sozinho em seus quartos. Passou todo mundo a dormir junto na sala. Ana, e é agora que o sobrenatural começa. Cansados de vivermos com medo e de termos que dormir todos na sala, decidimos chamar uma amiga da minha mãe para fazer uma limpeza em casa. Ela é mãe pequena do centro onde frequenta. Ela é escolhida pelo pai de santo para herdar os seus dons e futuramente ser a mãe de santo da casa. Bom, ela veio, fez a limpeza com ovo e vou descrever porque é uma limpeza pessoal, é isso? Ela pegou um ovo branco e começou a passar na casa, orando e fazendo um descarrego de energia ruim. Ela passou o ovo em todos que estavam presentes ali, que era eu, minha mãe, minha irmã mais velha, o nosso amigo Silva e o filho dessa amiga da minha mãe, que foi para auxiliar ela. Depois de passar o ovo ali, o clima ficou mais leve. Porém, a amiga da minha mãe chegou e disse para nós que o que estava na casa não tinha saído e que fazer a limpeza tinha deixado ele mais bravo ainda. Então, com muita relutância e a permissão da minha mãe, que é a anfitriã da casa, ela incorporou uma entidade que não se identificou, mas veio virada em Exu. É isso? Eu não entendo, gente. Então, pelo que o filho dela disse, era uma entidade que pouco tinha vindo à Terra. Disse que era a segunda vez que ela vinha e que ela só vinha quando o babado era sério. Essa entidade desceu e foi até o quarto do Silva e antes de começar a limpeza, o filho da amiga da minha mãe disse que se no meio da limpeza sentíssemos vontade de chorar, era para chorar. Se quiséssemos vomitar, era para vomitar e não segurar. Então ela começou a fazer uma limpeza com enxofre e pólvora. Ana, todos nós sabemos que se acendemos um fósforo perto da pólvora, ela pega fogo de imediato. Mas a pólvora não queimava. Ela riscou uns 3 fósforos até que a pólvora acendeu, quase queimando seu rosto, já que ela estava abaixada. Ela queimou a pólvora nos 4 cantos do banheiro, depois foi para o quarto e quando ela terminou a lavanderia, a minha irmã Bia desmaiou. A entidade incorporada disse que era para a gente chamar o nome dela, dizendo que seu anjo da guarda lhe chamava. E ficamos, Bia, seu anjo da guarda te chama. Repetimos umas 3 vezes. De repente, a Bia volta chorando, sem parar. Perguntamos se ela estava bem, ela confirmou que sim e desmaiou novamente. E de novo a chamamos. Ela acordou novamente e disse que escutou uma voz dizendo que ia levar ela. Mas o anjo da guarda dela não deixou. Ela escutou uma voz masculina a chamando pelo nome, dizendo que era o seu anjo da guarda e que aquele espírito de baixa vibração não a levaria. Demos água para ela e então a entidade gargalhou e disse: "Vá embora, volte direto a quem te mandou aqui. Aqui não é o seu lugar, aqui é uma casa de luz e você não pertence à luz." Então eu comecei a chorar sem parar. Minha mãe e o Silva vomitaram. Minha irmã chorou também. Aí a entidade disse que aquele espírito foi mandado por alguém que já esteve em nossa casa e já foi muito amigo da minha mãe. E na hora a gente pensou no maledito, né? Ana, a gente só pensou. E aí ela gargalhou e disse:
Foi o maledito mesmo. Ele, com raiva da sua menina e com muita inveja da família que você cria sozinha, fez essa demanda no cemitério com o nome de todas vocês. A pequena só via graça. A pequena só via. É isso? Graças ao anjo dela que nunca deixou de protegê-la. Ou a pequena só está viva, uma coisa assim, graças ao anjo dela que nunca deixou de protegê-la. Mas não se preocupem, tudo que aquele infeliz mandou vai voltar com o triplo de força que ele mandou. Vai voltar para ele. Aí ela olhou para Bia e disse: o seu casamento está arruinado. Ele morria de inveja do seu casamento. Por isso você tem sonhado com Terra Preta e com a moça dele, não é? A moça dele é a Pombagira. Minha irmã sonhou que tinha uma senhora de vestido azul jogando terra preta em cima do guarda-roupas dela. A entidade da amiga da minha mãe disse que o casamento dela estava enfraquecido e por isso já estava no fim, mas disse que o maledito iria pagar por tudo que fez. Bom, já tem 1 ano desses acontecidos, nossa vida vai bem na medida do possível, seguimos nos protegendo com orações e banhos, o maledito sumiu, nunca mais o vimos, mesmo morando no mesmo bairro. Achamos que ele se mudou, eu nunca gostei dele, mas também não desejo nada de mal, porque eu sei que uma hora a justiça divina vai cair sobre ele e ele vai pagar por tudo que fez. Não só com a minha família, mas com o Júlio, que nunca mereceu o que aconteceu com ele. Bom, esse foi meu relato. Desculpa se ficou longo, desculpa se tiver algum erro. Eu amo você, o canal e desejo tudo de bom para você e para sua família. E deixo aqui uma reflexão. Saiba para quem você abre a porta da sua casa. Nem todo sorriso bonito vem com uma alma bonita. Fica a dica. Bom, pessoal, que triste, né? Saber que pessoas assim ainda vão atrás de mexer com magia e aí dá uma grande de uma porcaria, não é? Ai, ai, ai. Que tristeza, não é? Já aconteceu algo assim com vocês? Conhece alguma história? Compartilha com a gente, sempre anônimo, ok? E se for comentar, sempre que seja com respeito. Belezinha? Bora para um próximo relato aqui? Vamos lá. É um relato médio. Que é este. Será que aos 9 anos eu fui uma maledite? Não sei. Apesar que eu já vi uns relatos aqui de criança que o bichinho era tenso, hein? Você fala, não, criança... Depende, tem coisa que é coisa de criança mesmo, né? Algum ciúminho, alguma... Mas tem umas coisas que o negócio é virado na maldade mesmo, que você fala, rapaz, nem eu ia pensar nisso, a menina tá lá, criou discórdia na família, sabendo o que ia fazer, ainda se regozija disso, sabe? Mas vamos lá. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, desejo a vocês tudo de... Talvez seja só esses 2 relatos hoje, tá, pessoal? Então, porque geralmente eles são longos e tal, então talvez seja o segundo e último de hoje, tá? Mas vamos ver. Então, desejo a vocês tudo de maravilhoso e que todos estejam bem. Já enviei alguns relatos ao canal, sendo que 2 já foram contados. Ok. E tem um que ainda não foi contado. Beleza. Os nomes aqui já estão trocados. Eu me chamo Fulana. Tenho hoje 51 anos de idade. Sou divorciada. Tenho 2 filhos adultos e uma pet gatinha pretinha muito linda chamada Tal. E vamos ao relato. Aviso que é longo. Peguem a pipoca. Ele é médio longo. Bom, tudo aconteceu no ano de 1980. Eu, aos 9 anos de idade e cursando a 3ª série primária, estudava em uma escola municipal em um bairro aqui de Salvador, na Bahia. Ana, eu sempre tive um corpo bem desenvolvido para minha idade. Eu era alta, magrinha, mas já tinha um corpo, vamos dizer assim, né? E precisava usar sutiã, tudo mais, essas coisas. Era uma menina moça. Fique tranquila que não vai virar proibidão. Obrigada.
É só para vocês entenderem o relato. Eu preciso passar essa informação. Bom, a minha avó me levava todos os dias pela manhã para a escola e em determinado ponto a gente se encontrava com a dona Maria, que levava o seu filho João, que tinha 10 anos, também para a mesma escola. E um detalhe, o João estudava na mesma sala comigo. Naquela época não podíamos sentar em qualquer carteira, todos tinham a sua carteira marcada e tinha que sentar até o fim do ano na mesma carteira. Sendo assim, o João sentava em uma carteira atrás de mim. O João era um menino sonso. Minha avó ia conversando com a mãe dele enquanto íamos no caminho para a escola e levava o quê? Uns 25 minutos a pé. Enquanto ele ia lá chutando as coisas pelo caminho, mal a gente se falava. Eu ia quieta, sempre que podia ele chutava alguma coisa para pegar na minha perna, ou que tombava em mim. Não, sempre que ele podia chutava alguma coisa para pegar na minha perna ou tombava em mim de propósito. E assim íamos. Eu era uma menina tímida, ia segurando a mão da minha avó e tal. Meus olhos são cor de mel, cabelos castanhos claros, comprido. Tinha dias que fazia 2 tranças, dias era apenas uma trança atrás ou para o lado, outras vezes rabo de cavalo e às vezes Maria Chiquinha. Nunca deixava o cabelo solto. Chegando lá, o sinal tocava e lá a gente entrava na sala, sentávamos nas devidas carteiras e aí começava o meu inferno, Ana. Pois o João não parava de me chatear. Ele puxava meu cabelo na forma que ele estivesse penteado, esticava o meu sutiã pelo elástico atrás e soltava bem forte. Quem nunca passou por isso, né? Ai, que dor que eu sentia. E quando eu chamava a professora e me queixava, ele fazia uma cara de santinho, dizia que não fez nada e ficava por isso mesmo. Quando era a hora do recreio e todos saíam para o pátio, eu ficava com as meninas em algum local do pátio, enquanto ele ficava correndo com os outros meninos, brincando de pega-pega, mas sempre dava um jeito de tombar em mim, ou de puxar o meu sutiã por trás e soltar o elástico com toda a força. Eu já não aguentava mais, Ana. Isso era todos os dias de aula. E eu sempre reclamava dele para a professora. E nada acontecia, porque quando ela olhava, ele fazia aquela cara de santinho. Mas eu acho que a professora já estava de olho nele. Pois um dia eu já estava de saco cheio de tudo aquilo. Não sei o que é que me deu naquele dia. Ele pegou as minhas tranças, uma em cada mão, puxou com toda a força e em seguida puxou meu sutiã atrás pela blusa e soltou. E eu senti o elástico bater nas minhas costas e ai, que dor. Olhei para trás e ele rindo. Eu perdi a cabeça, mordi o meu próprio braço com força e comecei a gritar, chamando a professora, chorando copiosamente, apontando para o João. A professora não perdeu tempo, pegou ele pelas 2 orelhas, as quais eram grandes, e arrastou com cadeira e tudo, pois toda a sala de aula, arrastou com cadeira e tudo por toda a sala de aula, dando voltas, indo e voltando de um lado para o outro e dizendo: isso é para você aprender a se comportar e não importunar ou machucar mais a sua colega, menino malvado. Ana, todos estavam rindo sem parar, inclusive eu. Depois desse dia, até o resto do ano, ele ficou mudo. Não falava comigo, nem com ninguém. Nem me olhava. Sentava quietinho. Virou outra pessoa. Estudamos na mesma sala e na mesma escola até a 4ª série. No final do ano, eu mudei de bairro, indo para um outro bem distante e perdi totalmente o contato por anos. Até um dia, quando eu já estava com os meus 18 anos, trabalhando já em uma lojinha de festas de aniversário. Quando finalizei o expediente às 6 da tarde, me dirigi ao ponto de ônibus e de repente chega no ponto um rapaz alto, forte, eu diria que até bonito. Quase não o reconheci, vestido de uniforme do exército, pois estava servindo. Reconheci as orelhas. Falei: João? Ele me olhou e eu disse: você é o João, filho da Dona Maria?
Ele me olhou tentando me reconhecer, mas eu era muito magra aos 9 anos. E agora eu estava com mais corpo, mais jeitosa, cabelos soltos ao vento, maquiada. Muito linda, diga-se de passagem. E ele disse que sim. E tentando lembrar de mim, perguntou meu nome e quem eu era. Então eu, toda sorridente, pois a timidez já tinha ido embora há tempos, né, nessa época, eu disse: não lembra de mim? Estudávamos juntos na escola tal e você adorava puxar os meus cabelos e o meu sutiã pelas costas. Ana do céu, ele tava com um sorriso no rosto que se fechou rapidamente e me olhou tão feio que parecia que saía faísca dos olhos dele. Me falou de modo tão grosseiro que eu pensei que ele ia me bater ali mesmo, dizendo assim: eu não quero saber de você, porque eu fui te... ele disse assim: eu não quero saber de você. Por que eu fui te encontrar agora? Por que falou comigo? Desde aquela humilhação que você me fez passar diante de toda a sala, que eu me fechei. Eu saí de lá com uma vergonha que eu nem conseguia brincar mais com os meus colegas, pois todos ficaram rindo e caçoando de mim. Aí ele me disse que com a minha atitude eu acabei com ele. Quando eu me mordi e disse que foi ele, ele disse que com a minha atitude eu acabei com a vida dele quando eu me mordi e botei a culpa nele. Eu o ouvi ali atentamente e depois eu pedi que me escutasse, coisa que ele não queria. Mas eu comecei a falar bem alto e ele teve que se calar e me ouvir. E estava só eu e ele no ponto de ônibus naquele momento. Eu disse para ele que ele não imaginava a dor física e emocional que eu sentia quando ele puxava os meus cabelos e quando puxava o meu sutiã pelas costas, soltava e tal. Ele também me machucava. E depois se fazia de santo, dizendo para a professora que não era ele quando eu reclamava. E isso era todos os dias. Disse que eu cheguei a pedir para minha mãe cortar os meus cabelos. Eu só não dizia para ela o porquê, mas ela não cortava e eu tinha que suportar aquilo calada. Aí, Ana, sabe o que ele me disse? Disse que fazia tudo aquilo para chamar a minha atenção, pois eu ia falar isso. Pois naquela época ele era apaixonado por mim e que era por amor. Eu ia falar, quando importuna demais é porque gosta. Mas homem não sabe, né? O menino é mais devagar. Eles não sabem como chegar e às vezes chega desse jeito, né? Enfim, e que era por amor que ele fazia aquilo. E como eu não dava bola para ele, aí ele insistia para ver se eu o notava. Imagina! Só que quando eu reagi daquela forma, causando muita vergonha nele, ele passou a me odiar muito. Enfim, sei que o relato ficou longo, mas eu precisava contar. Eu me arrependi muito pelo que eu fiz. Eu pedi perdão a ele naquele dia, pelo mal que causei. Ele também ouviu o meu lado da história, também pediu perdão pelo que fazia comigo. Afinal, entendemos que éramos duas crianças. Eu com 9 anos, ele com 10. Nos abraçamos e eu vi o semblante dele mudar. O ônibus dele chegou e ele foi embora, me dando um tchau. Logo a seguir, chegou o meu ônibus e eu fui embora também, me sentindo leve. Ana, eu nunca mais o vi. Até os dias de hoje, sem notícias um do outro. Falamos tanto sobre o acontecido e acabamos não trocando endereço ou algum contato, nada. Enfim, eu acho que aquele encontro tinha que acontecer só pra gente se acertar e acabar com aquela mágoa. Obrigada, Ana, por contar esse relato que aconteceu comigo e queria a opinião de vocês, para saber se eu fui uma maledite. O que me dizem? Eu amo seu canal, Ana, assisto todos os dias e aprendo muito. Gratidão a todos. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Não, você não foi maledite. Você foi uma criança achando um jeito de ter uma justiça feita ali, né? É assim, na verdade, quem errou ali, não sei se eu posso falar em erro e tal, né? Mas assim, a atitude da professora não precisava ter sido aquela. Isso eu acho que nunca se justifica. Por mais que a criança, a gente tá falando de criança, né? Seja peralta, esteja ali dando trabalho, não é expondo ela, humilhando ela na frente de todo mundo que você vai fazer alguma coisa dar certo.
o que já tinha que ter sido feito quando você reclamou 1, 2 do comportamento dele, é retirá-lo, conversar, né? Chamar os pais, alguma outra atitude longe dos olhos dos outros. Os outros não precisam ficar, né? Mas eu sei também que antigamente isso aconteceu em 1980. Não tinha isso não, como eu disse, na minha escola ali em 1992, tinha uma professora ainda que fazia a fila dos abacaxis, estigmatizando os alunos que não eram tão bons assim, digamos, né? Eu, inclusive, fui pra fila dos abacaxis e eu lembro que eu falei, gente, mãe do céu, eu fui pra fila dos abacaxis. Eu sou ruim, eu sou burra, sabe? Gente, pensa bem, né? Pensa só nisso. Fora que eu lembro dela agredindo, dando reguada ainda num menino da sala. Enfim, depois disso eu não entendi por que ela não foi mais pra aula, né? Era só professora substitutas. Hoje eu sei, ela deve ter sido afastada, deve ter sido denunciada, sei lá, né? Mas enfim, esse tipo de atitude, na verdade, você era uma criança que estava ali sofrendo um bullying de um amiguinho que gostava de você e não sabia como chamar atenção, né? Então, essa é a forma que ele achou de chamar sua atenção. E aí, na cabecinha dele, ele gostava de você, só que demonstrava dessa forma. E aí você fala, poxa, né? Ninguém faz nada, pera aí que agora vão fazer, vou deixar uma marca aqui e alguém vai ter que... E a professora que também já devia estar de saco cheio de você ficar reclamando dele, mas também não fez nada antes, aí teve essa atitude extrema, que, poxa, humilhação e não sei o que, não é assim, né, que ensina, pelo contrário, causou um puta de um trauma no menino que ele ainda virou isso como você sendo a culpada, mas você não foi a culpada. Diria que a culpa disso tudo é da professora, né? Que deveria ter tido um outro tipo de atitude para manejar essa situação. Lembrando que são crianças, né? Então, fique leve, você não foi uma maledite, nem ele. Eram apenas 2 crianças tentando lidar aí com as emoções, com o dia a dia, com, né, o bullying, porque não era bem um bullying também que ele fazia, ele tentava chamar sua atenção de uma forma, né, e eu acho que isso acontecia muito, né, nessa época, eu não sei hoje em dia, né, hoje as crianças estão tão mais avançadas que eu vejo umas crianças falando, menina do céu, eu com 38, né? A menina ali com 9 anos, 10 anos, tá... as pessoas estão avançadas hoje. E, né? Então, hoje eu não sei como que tá as coisas. Mas, naquela época, eu lembro. Tinha uns menininhos que enchiam meu saco também. E aí falava, ele gosta dela. E eu odiava que falasse, não quero, não gosto dele. Sabe? Criança. Mas é isso. Então, tenha seu coração leve. Espero que isso tenha... Eu acho que isso foi bom mais até pra ele. Porque ele saiu mais machucado dessa situação, né? Tanto que você viu o rancor dele a hora que você falou. Ele falou, tipo... Ah! Mas talvez esse encontro tenha sido melhor pra ele até do que pra você. Mas fique em paz. Você não foi maledite. Ele não foi maledite. Foi triste... o que a professora fez com ele, na verdade, né? Bom, cadê? Pessoal, serão esses 2 relatos hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Se forem comentar, que seja com respeito, tá bom? E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijão pra vocês e fui! Conta a sua história pra gente também. Beijos, tchau, tchau.